Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias, está começando. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 4 e 5 de abril de 2018. Oi, Karina, uma semana puxada, né? A sessão de quarta-feira entrou na madrugada, se não me engano, foram mais de 11 horas de sessão. Na quinta-feira, vários julgamentos. Puxada a semana. Sem dúvida alguma, um resultado bastante positivo no plenário do Supremo, com esse grande julgamento que se estendeu, como você mesmo disse, madrugada fora, na quarta-feira, com o resultado da improcedência ou da negativa da ordem de habeas corpus ao ex-presidente Lula, confirmando a jurisprudência aqui do Supremo Tribunal Federal em relação ao início da execução da pena, tão logo confirmada a condenação criminal de primeiro grau em segunda instância. E na quinta-feira, vários julgamentos foram chamados, na verdade, houve um esgotamento da pauta dirigida, os processos que estavam na pauta, todos eles foram apregoados, mas nem todos finalizados. Muitos pedidos de vista, uma ação direta de inconstitucionalidade que acabou sendo julgada prejudicada em razão da modificação da legislação, então já não havia mais aquele objeto inicial que se argumentava inconstitucional, e uma decisão e uma medida provisória que acaba fazendo uma certa jurisprudência aqui no Supremo Tribunal Federal, em que os ministros decidiram, e esse caso sim, confirmado e finalizado, a medida provisória não pode ser o instrumento normativo utilizado para reduzir áreas ou espaços territoriais protegidos em relação ao meio ambiente. Pode ser utilizada, a ministra Carmen Lúcia, relatora, quando no outro julgamento proferiu seu voto, ela pode ser utilizada para ampliar essas áreas de proteção ambiental, mas não pode ser utilizada para reduzir essas áreas ambientais. Mas no caso concreto, todos concordaram, votação unânime, os ministros entenderam que essa espécie normativa não pode ser utilizada para esse fim, mas acabaram não declarando a inconstitucionalidade do ato, porque a medida provisória já teria sido convertida em lei, e a lei em espécie, a lei formal, elaborada pelo Poder Legislativo, era o que se exigia para que houvesse essa redução dessas áreas ambientais, e os efeitos concretos da medida provisória, agora já convertida em lei, já haviam sido realizados, porque o propósito era a criação de uma usina no local e essa usina já estava em pleno funcionamento. Então, houve o reconhecimento da impossibilidade da utilização da medida provisória para a redução dessas áreas ambientais, mas não declararam não houve a pronúncia da nulidade do ato normativo em razão desses efeitos concretos. Isso tudo foi decidido na quinta-feira no plenário do Supremo. E na quarta, no início da sessão que julgou o habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, destacou que todos os casos analisados no STF são tratados com igual rigor e responsabilidade. O Tribunal Federal do Brasil, responsável pela guarda da Constituição e que atua no seu cumprimento de maneira independente e soberana. Nesta sessão, como em todas as outras que cumprimos o nosso dever, este colegiado cumpre as suas obrigações constitucionais de decidir, em última instância, causas de importância maior para o Brasil e para os cidadãos brasileiros. Toda decisão judicial é importante, entretanto, algumas têm, eventualmente, maior impacto que outras, mas todas são tratadas pelos juízes com igual rigor e responsabilidade por este e por qualquer tribunal. Entretanto, pelas consequências que acarretam na vida de todos e das instituições, algumas causas despertam maior e mais direto interesse. Mas todos os julgados se fazem nos termos da lei e as instituições judiciais cumprem seu papel. O rito, que aqui tem início se repetindo, tem a significação do Poder Judiciário cumprindo o seu papel. Papel que é insubstituível na democracia. A Constituição assim determina e este Supremo Tribunal Federal assim cumpre. E na sequência da fala da presidente, na sessão, 6 ministros do STF votaram contra o habeas corpus de Lula, 5 a favor. Vamos rever na reportagem.
No julgamento do habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula, o relator ministro Edson Fachin analisou todos os pedidos apresentados pela defesa e decidiu negar o pedido. Ele disse que não houve abuso e nem ilegalidade na decisão do Superior Tribunal de Justiça, que também manteve a execução da pena de prisão após condenação em segunda instância. Mesmo sob a perspectiva dos direitos fundamentais, não verifico a alteração no panorama jurídico que considere ou autorize considerar o ato coator como revelador de ilegalidade ou abuso de poder. A alegação de que a deflagração da fase executiva decorreria de precedente sem força obrigatória no Supremo Tribunal Federal parece-me também não conduzir a resultado diverso. O ministro Gilmar Mendes, que seria o 8º a votar, pediu para adiantar o voto. Ele disse que depois de refletir sobre o tema, mudou de entendimento sobre a execução de penas após segunda instância. Veja, portanto, por que eu estou mudando de posição? Exatamente por isso, porque nesta análise, de fato, isto resulta numa grande injustiça, numa brutal injustiça, num sistema que já é por si injusto. Se nós temos uma justiça com várias falhas, a justiça criminal, por si só, é extremamente falha, é muito falha. Os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso seguiram o relator. Para o ministro Roberto Barroso, negar a prisão após condenação em segunda instância pode comprometer acordos de colaborações premiadas. Sem o risco da prisão em segundo grau, acabaram-se os incentivos para a colaboração premiada, que foi decisiva para o desbaratamento desta corrupção sistêmica que existe no Brasil. Porque a corrupção, sobretudo quando envolve a lavagem de dinheiro, ou ela tem ajuda de alguém que conhece o esquema de dentro, ou você não consegue desvendar. Portanto, acabar com o estímulo à colaboração premiada é dar um incentivo à corrupção, é voltar a ser como sempre fora. Vai ser a renovação do pacto oligárquico de saque ao Estado brasileiro. Não há nenhuma ilegalidade, não há nenhum abuso de poder que permitiria a concessão do habeas corpus. Até porque, e aqui a questão de fundo, a decisão do Superior Tribunal de Justiça, ao meu ver, ao acompanhar, ao aplicar a decisão do Supremo Tribunal Federal, agiu com total acerto. A ministra Rosa Weber destacou ser soberana a decisão majoritária da Corte sobre a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Não tenho como reputar ilegal, abusivo ou teratológico acórdão que, forte nesta compreensão do próprio Supremo Tribunal, rejeita a ordem de habeas corpus, independentemente da minha posição pessoal quanto ao tema de fundo e devidamente ressalvado o meu ponto de vista a respeito. Ainda que, repito, o plenário seja, sem dúvida, o locus apropriado para revisitar tais temas. Karina, ainda não tínhamos o resultado da votação do habeas corpus do presidente Lula, do ex-presidente Lula, mas a expectativa era grande em cima do voto da ministra Rosa Weber, né? Havia toda uma expectativa para o voto dela, porque até então os posicionamentos dos demais ministros já estavam firmados em razão da jurisprudência que se firmou em 2016 acerca desse início da execução da pena após a confirmação da sentença criminal em segunda instância. Até mesmo o ministro Gilmar Mendes, que acabou antecipando o seu voto no início, logo depois do relator, ele já havia sinalizado que haveria uma evolução no seu voto, no entendimento de que seria possível a prisão, o início da prisão, mas em sede do Superior Tribunal de Justiça. Mas com relação à ministra Rosa Weber, embora ela tivesse votado em 2016 contra essa jurisprudência que se firmou, não se sabia ao certo se ela ia votar também nesse sentido. E a ministra Rosa acabou surpreendendo a todos, entendendo que, apesar, e ela frisou isso bastante no final do seu voto, apesar de em 2016 ela ter sido
posição minoritária dentro do plenário para entender que a prisão somente poderia se dar após o esgotamento de todos os recursos no Poder Judiciário. Então, o trânsito em julgado para ela seria a finalização de todos os recursos e não haveria essa possibilidade, à luz da interpretação do princípio da inocência ou da não culpabilidade da Constituição, da execução provisória após a confirmação em segunda instância. Ela disse, não obstante esse tenha sido meu posicionamento em 2016, a decisão plenária foi tomada e eu venho decidindo desde 2006 no sentido da decisão que o plenário do Supremo Tribunal Federal adotou. Então, ela disse, não seria condizente com a minha atuação, após a confirmação dessa jurisprudência, dizer que a decisão do STJ, que era a decisão que se combatia aqui no Supremo nesse habeas corpus, seria ilegal ou teratológica ou, de alguma certa forma, abusiva, uma vez que os fundamentos que o STJ utilizou, o Superior Tribunal de Justiça utilizou, para negar a liminar ao ex-presidente, foram exatamente os fundamentos utilizados em 2006, cuja maioria se formou e que acabou sendo o fundamento principal para a decisão do STJ. Então, ela entendia, não há nenhuma ilegalidade, o STJ adotou o posicionamento do Supremo, que por maioria acabou sendo firmado e vem sendo aplicado. Eu fiquei vencida, disse a ministra Rosa naquela época, mas, em razão do princípio do colegiado, essa é a decisão que deve ser tomada. Então, nesse sentido, o voto dela, embora não tenha sido o 11º voto, que acabou sendo da ministra Carmen Lúcia, que decidiu o placar final em desfavor do ex-presidente Lula, o voto dela, sem dúvida alguma, foi um voto decisivo para que fosse denegada a ordem nesse habeas corpus, cujo julgamento, como você disse no início, durou pouco mais de 11 horas na quarta-feira. Então, no próximo bloco, a gente vai trazer o voto da ministra Carmen Lúcia, que desempatou o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula no plenário do Supremo Tribunal Federal. A gente vai para um rápido intervalo. Volta já. Plenárias está de volta. Com o longo julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, 2 intervalos foram feitos entre a apresentação dos votos dos ministros. Vamos continuar revendo trechos dos votos que foram apresentados na reportagem de Carla Lucena. O ministro Luiz Fux também considerou que o habeas corpus trata de uma decisão que, para ser cassada, deve comprovar ilegalidade ou injustiça, o que, segundo ele, não acontece no caso. O ministro também negou o pedido. O respeito à sua própria jurisprudência é dever do Poder Judiciário, porquanto uma instituição que não se respeita não pode usufruir do respeito dos destinatários de suas decisões, que é a sociedade e o povo brasileiro. Já o ministro Dias Toffoli, após ressalvas, votou para conceder o pedido da defesa do ex-presidente. O ministro entendeu que a prisão só pode ocorrer depois do julgamento de recurso pelo STJ. A exceção, segundo ele, seria para os casos julgados pelo Tribunal do Júri, em que a condenação é decidida por um grupo de cidadãos. A não execução ocorrer até a decisão do Superior Tribunal de Justiça. E assento, senhora presidente, que isso não impede a decretação de prisão com fundamento. Com fundamento no artigo 312. Mas aí é uma prisão de caráter cautelar. Os ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e o decano Celso de Mello se manifestaram que a prisão só pode ser executada depois que todos os recursos na Justiça sejam finalizados. A ilegalidade está justamente na falta de fundamentação, de motivação adequada dessas decisões. Concluo meu voto concedendo a ordem para que o paciente permaneça em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória que lhe foi imposta. Não posso, a esta altura, em relação à Constituição Federal, dar o dito pelo não dito. E aí, potencializando o objetivo, olvidar o meio para chegar a esse objetivo, que é a correção de rumos, que é alcançar dias melhores, como eu falei, nesta sofrida república, e proclamar os 4 ventos. Depois dizem
que a Constituição Federal é o que o Supremo, a maioria no Supremo diz que ela é. Proclamar aos quatro ventos que a letra morta, a garantia constitucional segundo a qual ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado de uma decisão. Nenhuma execução de condenação criminal em nosso país, mesmo que se trate de simples pena de multa, pode ser implementada sem a existência do indispensável título judicial definitivo resultante do necessário trânsito de julgado de sentença penal condenatória. A lei é muito clara a esse respeito. Com o placar empatado em 5-5, coube a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, desempatar o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, julgado na última quarta-feira no plenário. A defesa chegou a pedir que a ministra não votasse com base no regimento da corte, mas o pedido não prosperou. A ministra, então, seguiu a corrente de que a execução da pena pode se dar após a confirmação da prisão em segunda instância. O que significa que, por 6-5, o habeas corpus do ex-presidente Lula foi negado por maioria no Supremo Tribunal Federal. Nós vamos acompanhar um trecho da fala da presidente ministra Carmen Lúcia. Impossibilitar absolutamente qualquer atuação do Estado no sentido de se dar cobro pode levar, como foi reiterado aqui hoje em alguns votos, à impunidade. Até porque, neste caso, a Constituição, de um lado, assegura direitos fundamentais, que são relevantíssimos para a democracia, e, por outro lado, garante também que o direito penal e a pena de prisão é realmente algo que a sociedade, num determinado momento, provavelmente vai rever, mesmo em condições muito melhores do que as oferecidas neste trágico ou dramático quadro penitenciário brasileiro, mas, mesmo assim, haverá de ser revisto. Entretanto, tal como posto no sistema brasileiro e prevalecente, tenho para mim que não há ruptura ou afronta ao princípio da não culpabilidade penal este início de cumprimento da pena determinada quando já exaurida a fase de provas, que se extingue exatamente após o duplo grau de jurisdição, porque então passa-se a discutir basicamente o direito. O quadro fático, portanto, não me permitia naquela ocasião, como não me permite agora, que se tenha como inconstitucional ou impossível de se dar o cumprimento da sentença, ou do acórdão, no caso, da decisão, após o julgamento de segunda instância. Karina, nesse momento do empate, a defesa do ex-presidente Lula tentou impedir que a ministra participasse da votação, dando seu voto de Minerva, com base no regimento interno. O que estava sendo solicitado nesse momento? O regimento interno do Supremo Tribunal Federal, ele prevê que, em caso de empate, principalmente em matéria penal, deve prevalecer a corrente mais favorável ao réu. Mas, nesse caso, que nesse caso, portanto, a presidente não votaria ou deveria ficar isenta da votação. Mas a ministra Carmen Lúcia disse que a presidente vota sim e a situação colocada pela defesa somente aconteceria quando, por exemplo, um ministro estivesse impedido e aí os 11 votos seriam impossível de ser alcançados. Então, no empate de 5-5, com o impedimento de um ministro, haveria, então, a aplicação desse dispositivo invocado no regimento interno. Em caso de empate, a corrente mais favorável ao réu deveria prevalecer. Mas como os 11 ministros votaram nesse caso, e a ministra Carmen ainda estava por votar, ela disse que a prática, já de muito tempo, vem sendo que em matéria constitucional, e considerou que essa era uma matéria constitucional, já que se discutia essa jurisprudência e essa interpretação do princípio da inocência à luz da Constituição, ela tinha direito a votar sim e acabou afastando esse pedido da defesa do ex-presidente Lula, que também fez um outro pedido ao final, no sentido de se prorrogar os efeitos da liminar para impedir que o ex-presidente fosse preso, até que viesse ao plenário do Supremo Tribunal Federal o julgamento de 2 ações declaratórias de constitucionalidade em que se discute efetivamente essa possibilidade de mudança de jurisprudência acerca do princípio da inocência, pedido também que acabou sendo negado pelo plenário na quarta-feira durante o julgamento, ao final do julgamento, na verdade. E na sessão plenária da quinta-feira houve sessão com o julgamento de vários processos. Entre eles, o plenário do STF decidiu que medida provisória não pode impor redução de limites geográficos de áreas de proteção ambiental.
O caso tem a ver com a medida provisória 558 de 2012, que fala sobre alteração nos limites geográficos dos parques nacionais da Amazônia, dos campos amazônicos e Mapinguari, localizado entre os estados do Amazonas e Rondônia, além das florestas nacionais de Itaitubaú, no Pará, entre outros. Nesta quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, em voto vista, seguiu a relatora, a ministra Carmen Lúcia, e considerou inconstitucional a medida provisória. A medida provisória, posteriormente convertida em lei, ela reduziu o patamar de proteção ambiental pela desafetação de grandes áreas em espaços territoriais protegidos, sem o respeito ao devido processo legislativo exigido pelo 225, inclusive audiências públicas, a análise do impacto ambiental. A supressão ou redução de uma unidade de conservação ambiental, como regra geral, não constituirá providência de urgência capaz de preencher os requisitos do artigo do caput, do artigo 62 da Constituição. E aí acrescentei, é possível, em tese e por exceção, que o Poder Executivo seja capaz de superar o ônus argumentativo da demonstração da urgência. Os ministros entenderam que não há como declarar a nulidade da medida questionada, já que a lei foi promulgada e no local está funcionando uma hidrelétrica. E os ministros começaram a julgar uma ação que questiona dispositivo da lei que define a competência da Justiça Militar para julgar crimes cometidos por integrantes das Forças Armadas quando atuarem em área de fronteira ou por determinação da Justiça Eleitoral. O relator, ministro Marco Aurélio, considerou que não há inconstitucionalidade na norma. Vamos ver uma parte do voto do ministro. Cumpre a este tribunal definir-se a atuação das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, na defesa civil, no patrulhamento de áreas de fronteira e, quando requisitadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, deve ser considerada atividade propriamente militar, para os fins do artigo 124 da Constituição Federal, consoante dispõe a norma atacada. Karina, ainda na quinta-feira, diversos processos foram iniciados com pedido de vistas apresentados pelos ministros, não é? É, exatamente, William. Um recurso extraordinário que questionava uma decisão que envolve, na verdade, o direito de liberdade de reunião. Teve o início do julgamento, mas uma suspensão em razão do pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Nesse recurso extraordinário, os ministros devem analisar os limites ou a extensão da necessidade de aviso prévio para o exercício desse direito fundamental chamado na Constituição de liberdade de reunião, que nada mais é do que o direito de se fazer manifestações em locais públicos e de forma pacífica. No caso concreto aqui, havia uma alegação de que o aviso prévio não teria sido comunicado às autoridades competentes. A União recorreu à Justiça Federal para impedir que as manifestações fossem feitas em uma determinada ponte que liga o estado de Sergipe a Alagoas e, em caso de descumprimento, com a aplicação da multa. Aquelas pessoas que pretendiam fazer a manifestação se insurgiram contra essa determinação e vêm até o Supremo justamente para questionar se esse aviso prévio deve ser feito de forma nominal ou se pela comunicação, pelas redes sociais ou pela comunicação em jornais de rede ou de alguma certa forma em que a publicidade é feita de forma genérica, já não seria o bastante para alcançar o dispositivo constitucional. E um outro tema que teve um pedido de vista feito pelo atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, discute uma resolução do próprio TSE de 2014 que proibiu terminantemente a propaganda eleitoral pela via do telemarketing. Essa resolução ela foi replicada para as eleições de 2016 e vem sendo questionada aqui no Supremo, no sentido de que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, não poderia legislar sobre essa matéria, que seria uma matéria reservada à competência privativa da União, ou seja, somente uma lei poderia proibir esse tipo de propaganda e não uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Também julgamento iniciado com o pedido de vista do ministro Luiz Fux. Vamos aguardar todo o retorno desses temas no plenário para ver como é que o Supremo deverá decidir nessas questões, tanto eleitoral como em direitos fundamentais. Então você retorna quarta-feira, 14 horas.
no plenário. É, exatamente. Na próxima quarta-feira, quarta e quinta-feira, ao vivo no Direto do Plenário, mas ao final da tarde no Jornal, com você e Érica, e no final de semana com plenárias. Muito bem, a gente se vê segunda-feira, 18h30, Jornal Justiça, segunda edição. Muito obrigado pela sua companhia e continue aqui na TV Justiça.